mesmo, acho que é sempre assim, né? Não muda isso, né? Poxa, Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Eu pensei que conforme a gente vai ministrando, ia ficando mais fácil, né? Que nada, esse negócio. Olha, Deus é bom. Aleluia. Então, lá no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 11 até o 15, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém, quem não achou diz glória a Deus, aleluia. Vai estar aqui, eu acho que o irmão. Então, vai dizer assim a palavra de Deus lá em Juízes capítulo 1, versículo 11 adiante. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sever. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sever. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: aleluia, confirma o que a irmã falou aqui na palavra. Quero que me dê um presente, algumas traduções, uma bênção. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus e amém. Como é bom a gente chegar diante do Pai e saber o que pedir, não é verdade? É Deus. E o tema que o Senhor me deu nessa mensagem é a mulher que trouxe vida ao deserto. Existem muitas mulheres na Bíblia que rapidamente vem à nossa memória, não é verdade? Quando falamos de coragem, lembramos de Esther, da sua ousadia. Quando falamos de oração, lembramos de Ana. Quem não lembra de oração, quem não lembra de Ana? Quando falamos de fidelidade, lembramos de Ruth. Quando falamos de liderança, de uma mulher notável, lembramos de Débora. Mas hoje eu quero apresentar uma mulher que talvez poucos aqui conhecem. Talvez você nunca tenha ouvido sobre ela. Talvez nunca ninguém tenha te apresentado a Axa. Mas hoje eu venho aqui, debaixo da graça de Deus, te apresentar essa mulher extraordinária na Bíblia. Aleluia. Axa, seu nome provavelmente está relacionado a adorno, enfeite ou tornozeleira. Sabe o que significa dizer, igreja? Que alguém que traz beleza e valor ao lugar onde está. Aleluia. Ela carrega nos seus pés a formosura de quem carrega o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Não se trata de uma beleza superficial ou artificial, mas uma beleza de atitude, discernimento e fé. Ela faz a diferença no ambiente ao qual ela está inserida. Aleluia. Ela brilha, ela reluz. Não porque é algo superficial, mas é algo que está no interior da vida dela. A Axa aparece em poucos versículos, quase desapercebida por muitos, mas em um momento importante da história de Israel. Josué havia morrido, começa-se uma nova história, um novo capítulo, e agora já não é mais uma terra de conquista que eles estão entrando. Aleluia. Então o povo está na terra prometida, porém ainda existia territórios a ser conquistado. Eles entraram na terra prometida, mas ainda teriam que guerrear por ela. Parece Aleluia. grego, né? Ué, Deus dá um lugar para eles, mas eles têm que batalhar por aquele lugar. Verdade. Isso nos ensina, irmão, que a promessa ela veio, mas você tem que batalhar por ela. Ei, glória a Deus. Não, começa a pelejar, porque Deus é fiel em cumprir. Aleluia. Então era um tempo de batalhas, um tempo de conquista e estabelecimento de herança. E é nesse cenário de guerra, de batalha, de conquista, que Axa vai aparecer e fazer a diferença. Aleluia. Então não é um cenário favorável, né, irmã Sônia? Não é num ambiente bom, não é num mar de rosas, num jardim, não. É num ambiente de conquista. Aleluia. E sabe de quem ela é filha? É filha de Caleb. Isso muda tudo, não é verdade? E se torna esposa de Otiniel, que mais tarde seria o primeiro juiz de Israel. Mas o texto não registra apenas Axa como
esposa de alguém. Ela não é só isso. Ela é muito mais emoções. Aleluia. Aleluia. Suas próprias atitudes ganham destaque no texto. No meio de um cenário infavorável. Seu discernimento, sua iniciativa, sua coragem, sua visão. Atos aparece em poucos versículos, mas suas atitudes revelam muito sobre quem ela era. Sabe, o que nos falta hoje? A gente carregar dentro de nós algo que faça diferença. Não no tempo que passou, mas no tempo que se chama hoje. O que nós estamos fazendo no ambiente onde nós estamos inseridos para chamar a atenção, para fazer a diferença. Essa mulher é incrível. Mas para compreender o coração de Axa, e até o meu pé já aqui apagou, nós não precisamos primeiro olhar para onde ela veio. Porque Axa carrega um legado de fé. Axa carrega uma essência que foi incutida dentro dela. Então nós precisamos olhar para o pai de Axa primeiro. Porque só assim eu vou entender o coração dela. O pai dela foi um dos 12 espias. Lembra que eles foram espiar a terra? Tem espias do Senhor aqui? Glória a Deus. Ele viu os mesmos gigantes, muralhas e dificuldades que os outros também viram. Mas enquanto a maioria foi dominada pelo medo, ele declarou: certamente subiremos e a possuiremos. Glória. Glória a Deus. Olha onde Axa cresce. Olha o ambiente onde ela está inserido. E sabe o que eu acho mais interessante? O que Deus disse acerca dele. Porque não é o que o meu irmão fala a meu respeito que é importante. Não é o que o pastor vê na minha vida que vai ter relevância. Mas é o que Deus vê em mim e em você que vai fazer a diferença. Aleluia. Em Números 14, 24, Deus vai dizer sobre este homem: nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Caleb tinha uma disposição diferente. Ele tinha uma vontade diferente. Ele tinha um ânimo diferente que atraiu o olhar de Deus para a vida dele. Ele perseverou. Aleluia. A promessa se cumpriu na vida dele. Oh, glória. Enquanto outros olhavam para os gigantes, ele continuou olhando para a promessa. Pare de olhar para o gigante, olhe para a promessa. Aleluia. E ele esperou aproximadamente 45 anos. Ai, Jesus. Não é mais, né? 45 anos. E aos 85 anos, irmãos, ele ainda dizia, irmã, olha só o que ele vai dizer em Josué 14, 11 e 12. Ainda hoje me acho tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Aleluia. 45 anos haviam se passado da promessa, mas ele se mantinha fiel na promessa guardada. Glória a Deus. Mano, o tempo da espera é algo difícil para mim e para você. Eu não sei quanto tempo você tem esperado por uma promessa. Eu sei o tempo que eu esperei, mas vale a pena permanecer. Aleluia. Porque o nosso Deus é fiel para se cumprir. Observe um detalhe aqui. Sabe aquele ditado que diz filho de peixe, peixinho é? Mas filho de crente, crentinho não é não, tá? Tem que se converter, tem que se arrepender, Aleluia. tem que mudar de vida. Mas olha que atitude. Pai diz assim, ó, dai-me este monte. Aí a filha mais tarde, parece assim, a sensação que eu tenho quando eu estava lendo esse texto, é que ela estava do lado do pai, enquanto o pai dizia isso. Porque olha só a identidade dos dois. O pai disse, dai-me este monte. Mais tarde a filha vai dizer, dai-me fontes. Ela faz a mesma atitude que o pai. Ela tem o mesmo comportamento que o pai dela tem. Aleluia. Existem heranças que não recebemos em bens.
recebemos observando a fé de quem caminhou antes de nós. Irmão, tem gente te observando. Oh, glória a Deus. Irmã, tem Aleluia. gente te observando. Aleluia. Continue sendo referência. Meu Deus. Isso nos faz perguntar que tipo de fé estamos deixando como referência. Porque não basta a nossa família, os nossos amigos ver que nós temos fé. Não basta eles verem e ouvir de nós que Deus é fiel. Se quando eles não veem em mim e você, nós permanecer na promessa, esperando, ainda que tenha gigante, ainda que o tempo seja difícil, ainda que seja muito difícil. Eles precisam ver a gente permanecer ali, ó. É, Deus. No largar do anjo, como Jacó fez. Daqui eu não saio, porque o Senhor há de me abençoar. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ela precisa nos ver permanecendo. Caleb deixou terras para Axa, mas antes deixou um exemplo de perseverança e fé. Deixou um legado. O legado é melhor que herança. É verdade. Aleluia. Mas chega um momento em que a fé que vimos nos outros precisa se tornar a nossa própria fé. Não dá para viver da fé do outro, irmão. Não dá. Não dá para você continuar perseverando baseado na fé do outro. Você precisa desenvolver a fé em você. Aleluia. Verdade, Deus. Porque o inimigo, ele não quer roubar o que nós temos de bens nessa terra. Ele quer roubar a minha fé, a tua fé. Verdade, Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele é galardoador. Então o inimigo vai batalhar todo dia, tá? Não é um dia sim, um dia não. É todo dia. Ele vai afrontar eu e você para roubar a fé. Porque ele sabe que sem fé nós não vamos chegar ao cumprimento da promessa. É, Deus. Aleluia. Esse diabo para correr hoje. Oh, glória. Aleluia. A fé precisa ser desenvolvida individualmente. Não posso viver da fé do outro. Ela pode até me ajudar. Outro dia eu preguei sobre isso. Ela pode até me levantar em algum momento da minha vida. Alguém pode chegar do meu lado e dizer assim: vamos, eu estou junto contigo. Mas essa pessoa, irmão, não vai poder caminhar comigo todos os dias. Mas tem um que caminha comigo, com você, todos os dias. É o Espírito Santo. Glória. O nosso Consolador. Aquele que caminha comigo e com você. Aleluia. É, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E fé é igual academia. Não está nem aqui, não vou falar. Quantos aqui começaram a academia e não terminaram? Desistiram? Eu sou uma. Puta que eu não gosto desse negócio, não. Porque, irmão, já tem que ir lá. Aí tu vai malhando, né? Quem é homem que vai malhando. Tá criando músculo, não vai? Vai ficando bonitinho, né? Parou, murchou, irmão. Deixa tua fé murchar, não. É, mas ela florescer. Aleluia. Deus. Começa a trabalhar esse músculo da fé. Aí você vai ver grandes coisas. Então, Axa recebeu uma terra e discerniu o que faltava. Aqui é onde ela faz a diferença. Otiel conquistou Debir e se casa com Axa. Axa era um presente para Otiel. Talvez alguém vai pensar assim: nossa, mas o pai dela deu ela como um prêmio, leiloou ela. Não. Naquela cultura, o pai sabia que a filha preciosa dele não podia ser entregue para qualquer um. O pai que é pai sabe que o filho precisa de uma pessoa do lado dele à altura da filha que ele tem. E glória a Deus. Moça, jovem, não se entregue para qualquer um. É verdade. Espere o tempo de Deus. Aleluia. O pai vai preparar um varão perfeito para você. Meu Deus. Aleluia. Então, Caleb, ele lança um desafio ali de quem conseguisse vencer, porque era uma terra difícil de vencer, eram gigantes que precisam ser vencidos. Então, Caleb, como pai, sabia que só um homem notório, só um homem relevante, só um homem importante, de caráter firmado, poderia combater aquele povo. Ele não ia entregar a filha dele para qualquer um. É, Jesus. Então Otiel recebe Axa como um presente. E ela é um adorno. E a mulher foi chamada para adornar o marido. A Bíblia diz que é coroa do marido. Coroa fica onde? Cabeça. É visível. Então, mulher, você é a coroa do seu marido.
Aleluia. Você tem que dar um exemplo na sua casa. Os homens têm que olhar para você e ver aquele homem um homem de sorte, aquele homem bem-aventurado. E uma mulher como você e eu, preciosa para Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só que Axa recebe terras aonde? No Nequeb. Região marcada pela aridez e pela escassez de chuva. A terra tinha valor, mas havia uma necessidade fundamental: água. E sem água não tem vida. Sem água não tem capacidade de produzir. Até poderia produzir, mas seria limitado. E aqui aparece o discernimento de Axa. Ela não desprezou aquilo que recebeu. Ela identifica aquilo que está faltando. Começa a identificar o que está faltando no teu deserto. Começa a identificar o que está faltando na tua terra seca. Aleluia. E muda o teu jeito de orar. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Porque existe diferença entre olhar para uma situação e dizer: isso não serve, isso não presta, e olhar para a mesma situação e perguntar: do que isso precisa para frutificar, para florescer, o que eu posso fazer? Aleluia, Jesus. Irmão, quando o Senhor me deu um ministério com crianças, misericórdia, Jesus, pensa numa terra difícil e carrega coisa para lá, e carrega coisa para cá, e desmonta coisa para cá, e é recurso para lá. Meu Deus do Senhor, me dá condições. Se a terra que o Senhor me deu não foi o que eu pedi, irmãos. Eu queria pregar assim, ó. Eu cheguei a comprar um monte de vestido quando o Senhor começou a usar para ministrar, achando que eu ia pregar em muitos congressos para as irmãs. E aí, o Senhor não fez isso não. O Senhor botou eu numa terra que para mim era seca e desconhecida. Eu não conhecia nada do mistério infantil, mas foi a terra que o Senhor me deu. A minha oração foi: Senhor, tá bom, Pai, mas me dê condições então para fazer essa terra frutificar para a glória do teu nome. Não rejeita o presente que o Pai te dá. Aleluia. Aleluia. É olhar para essa situação e perguntar do que isso precisa. Sabedoria é discernir aquilo de que precisamos para fazer frutificar aquilo que recebemos. Isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria que vem do alto. Quando eu discerno aquilo que eu preciso para florescer. Mas muitas vezes a gente diz assim, ó: não tem futuro, não vai produzir, minha casa não tem jeito, meu ministério não tem jeito. A Axa nos ensina a fazer outra pergunta: o que está faltando para eu produzir nesta terra? Talvez alguma área de sua vida hoje pareça como um Nequeb deserto. Então, antes de desistir, irmão, pergunte o que está faltando para você produzir, porque a Axa não desprezou o que recebeu, discerniu o que estava faltando. Aleluia. E aí vem a ousadia dela. Ela aprendeu com o Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Axa teve coragem para pedir, mas antes disso, teve uma atitude de honra aqui. Porque discernir não é o suficiente, irmãos. A Axa precisava tomar uma atitude, mas antes de ir ao Pai e apresentar o seu pedido, o texto mostra algo muito importante sobre a sua postura, que nós lemos lá no versículo 14 e 15. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu, em algumas traduções vai dizer, o constrangeu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. E Axa foi até Caleb, e assim que saltou do jumento. Então perceba assim, antes dela ir ao pai, pedir qualquer coisa para o pai, ela ia pedir para quem? Para o estranho? Não, para o pai. O pai era dela, mas ela pede permissão para o marido. Glória a Jesus. Irmão, não faça nada na tua vida, na tua casa, na tua família, se tu antes não conversar com teu esposo e pedir permissão dele. Sai debaixo da bênção dele, sai debaixo da proteção dele, porque acima de você está ele, e acima dele a mão do Todo-Poderoso. Não saia sem a bênção do teu marido, porque você vai se dar mal. Verdade, Jesus. Aleluia. Seja uma mulher sábia que edifica a casa sobre a rocha. Peça a liberação do seu esposo. Muitas mulheres às vezes procuram: pastor, posso fazer isso? Deus colocou no meu coração. E o teu marido, mulher, tu perguntou para ele? É Deus. Tu
conversou com teu marido acerca disso, ou tu foi perguntar primeiro para o pastor? O pastor tem uma autoridade espiritual, mas sobre a tua vida está do seu esposo. Não quebre princípio, que o princípio te quebra. É Deus, aleluia. Ela vai primeiro consultar o marido, ela constrange o marido, ela faz. E mulher tem um jeitinho todo especial de convencer o homem. Eita, que nós somos cabra da peste, mano. Nós é cabra da peste, não é verdade? A gente sabe como chegar no marido para convencer ele a fazer alguma coisa por nós. Então usa a estratégia que o Senhor do céu te deu. Aleluia. E chegue no seu marido e peça licença para ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, antes de ir do pai, ela falou com o marido dela. Antes mesmo de ouvirmos o pedido de Axa, vemos uma mulher que sabe se aproximar. Sabe por quê? Porque o texto diz que após pedir ao marido, ela vai diante da presença do pai. E a atitude dela é descer do jumento. Não, para se apresentar diante do pai, tu precisa descer. Aleluia. Quanto mais você desce, mais o pai te ouve. Aleluia. Tem gente que quer falar com o pai em cima do jumento, em cima do título, em cima do cargo. Não. Desce desse jumento aí, ó. Com o papai, ó, é descendo. Oh, glória descendo, a Deus, aleluia. Descendo. Quanto mais a gente desce, mais o Pai do céu nos ouve. Ela tinha iniciativa, mas não arrogância. Tinha coragem, mas sabia diante de quem estava. Antes de pedir, ela desceu no jumento. Então, Axa apresenta a sua necessidade. Eu entendo aqui que ela aprendeu com o pai dela ser espiã. Ela, antes de chegar no pai, eu penso, não, o texto não diz. Aí é eu que estou falando, tá? Que ela foi lá dar uma olhadinha na terra de Nequeb. Ela foi dar uma espiadinha. E tem muitos personagens na Bíblia que vão dar uma espiadinha na terra para ver o que está preparado ali, o que tem, o que precisa. É Deus. Neemias, lembra? Neemias sai de noite, quietinho, e vai lá dar uma olhadinha para ver o que precisava para consertar Jerusalém. E aí depois que ela fez a vastoria, que ela olhou a terra, ela vai chegar no pai e pedir a coisa certa, porque o pai quer nos dar. Verdade. A Bíblia diz que o pai às vezes não dá porque a gente não sabe pedir. Pede aquilo que o pai já tem para te dar. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Axa apresenta a sua necessidade. Dai-me uma bênção. Em algumas traduções, presente. Pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. Aleluia. Faça o pedido certo para o pai. Aleluia. Porque coragem e honra não são opostas. É possível ter ousadia para pedir, sem perder a postura ao se aproximar. Axa sabia exatamente o que pedir e como se aproximar para pedir. Ela não pediu luxo, ela não pediu simplesmente mais terra, ela não pediu para trocar a terra que recebeu, não. Pediu condições para trabalhar na terra seca que havia recebido. Pede condição para o pai hoje para te trabalhar nessa terra seca. Talvez a terra seca seja teu casamento. Pergunte para o pai: pai, me dá o que eu preciso para consertar esse casamento. Talvez a terra seca, irmã, seja o nosso filho. Senhor, me dá condição para trabalhar nessa terra seca. Aleluia. É glória a Deus. Porque a gente não quer trabalhar. A gente quer as coisas tudo fáceis. A gente não quer investir tempo, não quer investir nada. E Deus nos chama para trabalhar e vai dizer: ó, tem outra formiga preguiçoso. É, Jesus. Nós não somos um povo preguiçoso. Nós somos um filho de um pai que nos sustenta. E ela pede: dai-me fontes. Maturidade também aparece naquilo que aprendemos a pedir. Lembra de Salomão? Salomão poderia pedir muitas coisas, mas pediu sabedoria. Axa poderia pedir mais terra, mas pediu aquilo que a sua terra realmente precisava. Sabe por quê, irmão? Quem enxerga apenas o hoje pede alívio. Quem enxerga o futuro aprende a pedir fonte. Começa a pedir fonte hoje na tua vida. Começa a pedir para o Senhor inundar este deserto seco que você se encontra. Glória a Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é a mulher que trouxe vida para o deserto.
Axa não poderia mudar a geografia do Nequeb, irmão. Talvez você não possa mudar a situação que esteja na tua casa. Talvez você não possa mudar o cenário onde você se encontre hoje. A terra está tão seca, tão seca. Eu tenho tempo. Aleluia. Axa não poderia mudar o Nequeb dela. Não teria como ela mudar a estrutura daquele lugar. Não teria. Mas ela viu o que ela poderia fazer. Ela viu que ela poderia trabalhar naquela terra se ela tivesse água. O que falta na minha vida, na tua vida, é a fonte. É a fonte de água viva. Aleluia. É por isso que era necessário o Senhor passar em Samaria. Entende o que o Senhor está falando aqui? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas ela sabia que poderia mudar aquilo que faria a diferença. Ela reconheceu que a terra era seca, mas não permitiu que a condição presente determinasse o futuro dela. Isso é fé em movimento. Não é uma fé estática, parada, paralisada. É uma fé que se move em busca daquilo que é necessário. Oh, glória a Deus. Fomos chamados para nos mover. Fé não é negar a existência do deserto. Não tem como negar o deserto que muitas vezes nos encontramos. Isso não é fé. Fé não é dizer para um lugar seco, não, tem fonte, tem água. Não. Fé é reconhecer, está sequíssimo. Ô Senhor, esses ossos aqui estão secos. Não é que Ezequiel fala? Está sequíssimo. O que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Profetiza sobre esse deserto. Profetiza sobre essa terra seca. Faz o Senhor. O salmista vai dizer que restaura a nossa sorte como as torrentes de Nequeb. Sabe? Porque o Nequeb era assim, do nada, vinha aquela chuva seródia e a água descia, e encharcava e mudava todo o cenário. Aleluia, Jesus. Isso é fé em movimento. Não negue a existência. Aleluia. Mas mude a situação sabendo o que pedir para Deus. Porque existem situações que talvez você não consiga mudar, circunstâncias que não dependem de você, pessoas que você não consegue transformar, cenários que você não escolheu, mas aquilo que está seco ainda pode receber vida. Você crê nesta palavra? Amém, Jesus. Glória a Deus. Você crê, irmão? Você crê, irmã, nesta palavra? Que ainda que esteja morto, viverá. Que ainda que esteja seco, florescerá. Que ainda que a vide não dê o seu fruto, Deus vai ser glorificado. É no deserto, é na sequidão, é na solidão. Aleluia. Nosso Deus é especialista em mudar cenário. Um dia era uma terra seca, vazia e sem forma, mas a mão do Todo-Poderoso foi lá e me arrancou e disse assim: produza a terra. Está lá em Gênesis. Aleluia. Ele liberou uma palavra: produz a terra seca. E a terra seca começou a produzir árvores em abundância, frutos em abundância. Irmãs, nós vamos florescer para a glória de Deus. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Terra seca, produza. Aleluia. Aleluia. Porque aquilo que está seco ainda pode receber vida. Uma mulher e um homem de Deus, cheio de Deus, não precisa negar o deserto. Ela precisa saber onde buscar a fonte. Porque saber onde está a fonte faz toda a diferença. A palavra de Deus é uma fonte a jorrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Inesgotável. Somente ela sacia a minha sede, a tua sede. Só ela nos instrui ao que fazer neste lugar deserto. É Deus. Nós precisamos saber onde buscar a fonte da vida. É por isso que Axa é nessa mensagem a mulher que trouxe vida para o deserto. Eu convido você hoje, mulher de Deus, seja essa mulher. É, Jesus. Seja essa Aleluia. raça adornada pelo Espírito Santo. Que aonde os seus pés cheguem, ali haja diferença. Sabe por quê? Porque você carrega Cristo contigo.
Glória a Deus. Aleluia. E aí eu chego uma parte onde o Senhor ministra muito ao meu coração. A Bíblia vai dizer que Caleb deu fontes superiores e fontes inferiores. Existem muitas maneiras de ministrar esta palavra. Posso falar que as fontes superiores são as bênçãos que vêm do alto, que só o Eterno nos dá, e as fontes inferiores, aquilo que Deus nos favorece para que a terra nos dê. Mas não foi desta maneira que o Senhor mandou eu aplicar na igreja. E eu sempre obedeço a voz do meu Senhor. Aleluia, Então a Bíblia diz que Axa pediu fontes e Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Fonte superior, então aqui eu quero falar de vida com Deus. Aleluia. É aquilo que Deus faz em mim. É o tratamento do pai com a filha. É a minha intimidade, é o meu secreto, é a minha comunhão com Deus. Aleluia. É aquilo que os olhos naturais não podem ver. É aquilo que você, por mais que me conheça, nunca vai saber. Porque a vida com Deus é secreto, é intimidade, é Jesus. comunhão. Aleluia. Jesus ensinou em Mateus 6,6: entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai. É intimidade, fontes superiores, vida com Deus, intimidade, relacionamento, comunhão. Aleluia. Com aquele que pode liberar as bênçãos sobre as nossas vidas, com aquele que pode dar provisão onde não há provisão, com aquele que pode nos encher de dom e talento para servir a igreja do Senhor. Fontes superiores, vida com Deus, é aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Aleluia. Então existe uma vida com Deus que não depende de púlpito, microfone, cargo ou reconhecimento. Antes daquilo que eu faço para Deus, precisa existir minha vida com Deus. Porque existe um alerta aqui. Existe um perigo para quem serve muito. Substituir presença por atividade. Posso até estar ocupado na obra, mas seco da presença de Deus. Meu Deus. É, Jesus. Posso ser um fazedor de coisas, mas está seco da presença de Deus. É, Jesus. É só tambor que faz barulho. E nós não fomos chamados para isso. O público, irmãos, vocês veem o que eu faço aqui, o que o pastor faz aqui, o que a líder do ciclo de geração faz aqui na igreja. Nós vemos aquilo que nós fazemos para Deus, mas o que nós vivemos com Deus na intimidade, só o Pai sabe, só o Pai conhece. Aleluia. Aleluia. Então o público conhece aquilo que eu faço para Deus. O secreto revela quem sou diante de Deus. Quantas mulheres de secreto receberam bênçãos e provisão de Deus? Quantos milagres de mulheres que buscaram a Deus e testemunham hoje da misericórdia de Deus. É, Deus. Aleluia. Eu ainda sonho em ver uma igreja assim de testemunhos. Parece que isso morreu, né? Dentro da igreja. Uma fé frígida, fraca. Não é verdade? Cadê os testemunhos? Não começa. A Bíblia diz que nós temos que rememorar os feitos do Senhor. Começa a se lembrar daquilo que Deus já fez. Quando o inimigo te afrontar, lembre daquilo que Deus já te deu escape outrora. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele deu outrora, Ele vai dar agora também. Porque o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que vai operar amanhã. Glória a Deus. Por isso que muitas vezes eu fico rememorando meus vídeos, minhas fotos. Sabe? Isso, eu já fez, ó, vai dar certo outra vez. Aleluia, Jesus. Agora, fonte inferior. Aí é a nossa vida para Deus, irmãos. É o nosso serviço. É o nosso testemunho. É a nossa missão de falar de Jesus. É aquilo que recebi na presença, aparecer de maneira viva diante dos olhos de todo. É um fruto evidente na minha vida e na
interessante eu ouvi meu marido pregar e não esqueço que o fruto da árvore não serve para ela mesma. O fruto da árvore serve para alimentar o outro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu recebo de Deus, e porque eu recebo dessa fonte superior, agora eu posso abençoar o outro. Oh, glória, Jesus. Eu Aleluia. posso ir, eu posso cantar, irmã, e o céu descer, e a glória do Senhor invadir. Por quê? Porque primeiro o Senhor derramou sobre mim. Quando eu abro a minha boca, eu derramo sobre aqueles que o Senhor me envia. Aleluia. Aleluia. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que Deus disse assim, nos consola em toda nossa, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Então existe um movimento aqui. Deus faz em mim, Deus faz através de mim. Ele me consola, posso consolar. Ele me fortalece, posso fortalecer. Ele me alcança todos os dias. Minha vida pode alcançar alguém. O Sheila falou de ir, a irmã falou de falar do amor de Jesus. É tempo de nós proclamar o Evangelho. É tempo de nós anunciar as boas novas de Cristo. É tempo de a gente ganhar almas para Jesus. Mas como que eu vou ganhar alma para Jesus, irmã Sônia, se eu não estou em vida com Deus? Se eu não bebo dessa fonte superior, dessa fonte inesgotável que é Jesus? Oh, glória. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o Evangelho, é que quanto mais dele eu tenho, mais em mim cresce um fogo cerrado no peito. Aleluia. E um desejo de fazer o it. E não dá para conter isso. Olha que já tentaram me parar. Olha que já tentaram, irmã, fazer de tudo para impedir. Até na minha saúde foi tocado, mas eu não paro, porque é um fogo cerrado no meu peito. Uma sede por almas, por libertação, por cura, por salvação de almas. Então eu vou, ainda que eu tenha que remar contra a maré, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que me sustenta é uma fonte a jorrar em mim. É, Jesus. É Deus, oh, glória. O segredo é onde Deus trabalha em mim. O serviço é onde aquilo que Ele gerou em mim começa a alcançar outros. Outros Nequeb, outras terras secas, outras terras áridas. É Deus. Oh, glória a Jesus. Só que existe um equilíbrio aqui. E aqui onde muitos se perdem. Existe um equilíbrio entre duas fontes. Porque Caleb não deu uma ou outra. O pai deu duas. É isso que eu fico aqui. O pai não deu só fonte superior. Sabe aquele crente? Porque eu oro. Eu faço, a minha vida com Deus, eu leio a Bíblia. Não. Cadê a vida para Deus? É automático. Quanto mais eu recebo dele, mais eu quero ajudar meus irmãos. É Quanto Deus, mais aleluia. ele dá, mais eu quero distribuir. Oh, glória. A gente vê os discípulos, quando o Senhor fez aquela pesca maravilhosa, eles cheios de peixe ali, eles iam afundar, tem gente afundando, cheio de bem, se não é capaz de repartir com o irmão, por causa do egoísmo. É, glória a Deus. Oh, Jesus. Uma ganância no meio do povo de Deus. Meu Deus. Porque o pastor pediu mais. Irmãos, lá no mundo eles pedem tanta coisa e você bem bobo dá. E quando é para Deus, essa mendigância. Meu Deus. Quando é para Deus, não toca no bolso. Aleluia. Oh, glória a Jesus. É, Jesus, aleluia. Tem que haver um equilíbrio, igreja, entre a fonte superior e a fonte inferior.
porque o Pai deu duas. Eu preciso das tuas fontes. Eu preciso da minha vida com Deus. E eu preciso da minha vida para Deus. Ele deu o melhor por mim e por você. O que você tem dado pela igreja pela qual Ele morreu. Aleluia. Ele morreu pela noiva dele. É Deus. E Ele vai requerer a noiva de nós, igreja. É, glória a Deus. Aleluia. Ele vai requerer de nós, igreja. Cadê É as Deus. almas? Aleluia. Cadê aquela alma que eu pedi para ti orar? Cadê aquela alma que eu toquei no teu coração para te buscar e você ficou pensando, não é comigo, imagina se eu vou lá. Vai, porque é o Senhor te dizendo, o inimigo nunca vai nos mandar bater na porta de uma alma seca. O inimigo nunca vai te mandar fazer a obra de Deus. Ele vai impedir você de chegar lá, de ir na voz de Deus neste tempo. Aleluia. É, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Meu Deus. Oh, glória. Glória a ti, Jesus. Então é vida com Deus e vida para Deus. Olhe para Davi, igreja. Todo mundo viu Davi derrotando Golias. Mas antes do Golias havia um pasto, havia uma harpa, havia comunhão. É Deus. O povo só viu ele derrubando Golias. Mas Deus é um Deus que vê no secreto. Deus é um Deus que ainda vê tu lá no campo desprezado. Meu Deus. Aleluia. O público apenas viu aquilo que Deus já tinha construído no secreto. Essa construção visível aos teus olhos é porque Deus fez algo no secreto. Aleluia. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, é tudo para Ele. E Jesus, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso guia, Ele nos ensina também. Jesus serviu multidões. Glória a Deus. Jesus fez milagres. Jesus esteve com seus pés sangrando. Canta. Mas Lucas vai dizer lá em 5,16 que Jesus, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. É Deus. E se Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, precisava orar, igreja, imagine eu e você. Aleluia. Nós somos pobres, carentes, necessitados, e a nossa maior necessidade é buscar por Ele, é ser cheio dEle. Nem mesmo a necessidade da multidão eliminou o lugar secreto de Jesus. Sabe por quê? Porque meu público nunca pode ser maior que o meu secreto. É Deus. Porque existe um equilíbrio entre a fonte superior e a fonte inferior. Aleluia. Só que a fonte que a Axa recebe não foi só para ela. Alcançou a casa, irmã. Alcançou a família. Alcançou a propriedade dela. E ela fez frutificar aquele lugar. Aleluia. As fontes sustentaram tudo à volta dela. A fonte que o Senhor está liberando hoje aqui sobre a tua Deus, vida glória. é a provisão necessária para mudar o ambiente a qual você está inserido. Aleluia. Oh, glória a Aquilo que Deus faz em mim começa a produzir efeitos através de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Há fontes que começam no secreto de uma pessoa e terminam abençoando uma geração. Entende? Que é resultado de um secreto. Entende que é resultado de uma vida com Deus. Aleluia. Eu quero já entrar na conclusão Glória a Deus. dessa mensagem. A Axa faz um pedido. Dai-me fontes.
Séculos depois, outra mulher, que também estava à beira de um poço. Foi confirmação da palavra. Aleluia. Deus te usou. Porque quando eu entrei pelaquela porta, Senhor do céu, me dá um sinal de que eu estou na direção do teu Espírito. Glória a Deus. Porque se existe uma coisa que nós somos é falho. Nós somos carne. É, Deus. Às vezes a gente quer falar algo de nós. A gente quer testemunhar algo de nós. A gente quer falar algo para impressionar. Mas Deus confirmou através da boca dele que era necessário passar em Samaria. Aleluia. Aleluia. Porque ali havia uma mulher. Em João 4, a mulher samaritana foi ao poço procurar água e encontrou Jesus. Aquele poço representa a sequidão daquela mulher. E Jesus lhe disse: se tu conheceres o dom de Deus, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Tu conheces, mulher de Deus, o dom de Deus, a vida eterna, a fonte da água da vida. Pede a ele nesta manhã. Pede a Aleluia, ele Jesus. nesta noite. Glória a Deus. Axa precisava de água para a sua terra. A samaritana precisava de água para a sua alma. Aleluia. E Jesus declara: a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Há uma fonte liberada pelo próprio Pai eterno. Essa fonte tem nome. Essa fonte é Jesus. A mulher samaritana chegou diante dele. Então me dá desta água. Peça hoje a água do Espírito Santo sobre a tua vida. Esse manancial que vai fazer teu deserto frutificar. E você vai trabalhar para o Senhor, para a glória dele. Amém, Jesus. E a fonte que é Jesus pode te colocar de pé. Sem você preparar um louvor. Aleluia. Deixa Deus te usar. Aleluia. Essa fonte tem nome. E ele continua dizendo hoje, aqui agora: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte eterna. Somente em mim há plenitude. Somente em mim existe graça. Se existe sede, irmão, venha à fonte hoje. Se o teu secreto secou, volte à fonte hoje. Se você precisa de vida, venha à fonte hoje. Há uma fonte que vem do trono de Deus a jorrar aqui nesta noite para inundar o nosso deserto, a nossa terra seca e torná-la frutífera para a glória de Deus. Porque antes de levarmos vida para lugares secos, precisamos de beber desta fonte. E o convite do Espírito Santo de Deus é: tem alguém com sede aí? Tem alguém com fonte, precisando de água? Vem aqui na frente. Meu Deus. Vem aqui na frente, dá um passo de fé diante do Senhor. Não sou eu, também não vou implorar mais. Então, se existe sede, vem à fonte. Axa levou água para uma terra seca. Jesus é a fonte que traz vida para quem tem sede. Jesus continua sendo esta fonte. Aleluia. Se eu passar daqui, é de mim. Meu Deus. Pai, que seja a nossa oração hoje. Dai-me fontes. Filha, filho, eu já dei a fonte. Aleluia. E ela está disponível para você. Glória a Deus. É um passo de fé. É uma fé em movimento. É o último apelo que eu faço. Aleluia, Jesus. Quem quer beber desta fonte, os irmãos vão estar colocando aqui.